Bom dia a todos, tudo bem? É um prazer muito grande ter a oportunidade de falar de um tema tão relevante, tá? Que é o combate à corrupção. Inicialmente, eu queria agradecer a iniciativa da doutora Rosemary Macedo, a nossa controladora-geral do município, por mais uma vez, né, nos motivar a fazer esse evento nesta data, onde se comemora o Dia Internacional de Prevenção e Combate à Corrupção, por mais uma vez colocar a CGM Rio nessa vanguarda dessas novas iniciativas, dessas novas modernidades, reposicionando a CGM Rio o padrão de destaque que ela sempre mereceu e merece. Tá bom? Essa presente apresentação, ela vai ser por slides. A gente vai fazer uma visão geral, como se principiou essa data, falar um pouquinho no Brasil, falar do que é a lei anticorrupção, falar o que a CGM tem feito de prevenção e combate à corrupção e as inovações da atual gestão no que se refere a essa prevenção e combate à corrupção. Meu nome é Robert Perucci, sou subcontrolador de corregedoria da CGM Rio, tá? E ao meu lado está o Ricardo Davi, que é o coordenador técnico das comissões permanentes de inquérito administrativo da subcontroladoria de corregedoria, que vai também fazer explanações especificamente na área de inquérito administrativo, que cuida do processo administrativo disciplinar, também com viés de combate à corrupção. Né, Ricardo Davi? Bom dia, Robson. Bom dia, Mary. Bom dia, Dória, que está com a gente aqui. Bom dia a todos e todas, colegas e servidores da CGM. É um prazer muito grande estar com vocês hoje aqui para falar do tema mais relevante para a gente na Subcor, que é a prevenção e combate à corrupção, e onde eu fui muito bem recebido pelo pessoal do nosso município de inquérito, da CGM, pelo Robson, todo o pessoal aqui no par. Tem podido ajudar, né, e contribuir também, como contribuir com o Dória, lá junto com o Zé na auditoria durante um bom tempo, agora aqui no PAD, trazendo aquilo que é de melhor para a condução dos nossos trabalhos aqui no combate à corrupção e inovações na área do país. Parabéns, Ricardo Davi. Eu que agradeço. E você pode ter certeza que sua contribuição está em engrandecimento à CGM Rio e dando efetividade a esse combate à corrupção. Né? Agora a gente vai subir a apresentação, né, com o nosso auxiliar técnico, Dória, né, sempre nos ajudando, né, e a partir de agora a gente vai, de fato, entrar, né, na parte técnica da apresentação. Tá bom? Vocês estão vendo a apresentação aí, pessoal? Sim, estamos. Bem, vamos começar. Essa ideia de ter um dia de prevenção e combate à corrupção surgiu da ONU, da Organização das Nações Unidas, especificamente da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, né, e sua prevenção. Ela foi assinada por diversos países em 9 de dezembro de 2003, na cidade de Mérida, no México. A ideia central é fortalecer a cooperação internacional para ampliar a prevenção e o combate à corrupção no mundo todo. Convém registrar, inicialmente, apesar de não estar no slide, mas essa data foi decorrente da delegação brasileira nesta convenção. Então, a CGU e todos os órgãos do Brasil costumam fazer a comemoração a esse Dia Internacional nessa presente data, de 9 de dezembro, também como honra a essa atuação efetiva
da delegação brasileira nessa cidade de Mérida, que fica no México. E a CGM, objetivando atuar nesse controle interno de modo preventivo, o que ela faz? Ela tem um foco na orientação e capacitação dos gestores e servidores, e, abrindo parênteses, na controladoria nós temos o PDI e o PDP, que têm trilhas específicas de treinamento nessa parte correcional. Repressão quando da ocorrência de atos ímprobos. Por quê? Nem sempre a prevenção funciona, né? É melhor 1 grama de prevenção do que 1 quilo de repressão. Porém, pode acontecer da prevenção, infelizmente, não surtir os efeitos necessários e ocasionar um descumprimento, um ato ímprobo, um ato de corrupção, seja de pessoas jurídicas, seja de pessoas físicas. E aí entra a parte de repressão, que é uma competência da CGM Rio, seja no PAD, conforme o Davi falou, seja no processo aqui de responsabilização de pessoas jurídicas. E, por fim, como a atuação da CGM Rio, ela também tem o dever de promover um ambiente ético. Para tanto, nós fazemos campanhas também de integridade, divulgando o Decreto Rio 50.021 de 21, que é o Código de Integridade do Agente Público, e também sempre dando notícias da cartilha que fizemos, objetivando dar uma operacionalidade também a esse Código de Ética, elaborado pela CGM Rio, sendo que tanto o Código e demais legislações quanto essa cartilha estão no site da CGM Rio, no qual eu exorto, né, os ouvintes a, de vez em quando, acessar. É imperioso que o sistema de controle interno, né, de competência institucional da CGM, venha garantir essa gestão moderna, eficiente, aderente às boas práticas de gestão, sendo atualmente um caráter orientador, com efetiva parceria com os órgãos e entidades municipais, como exigência dos tempos atuais. E aí, cabe destacar que, de acordo com a recente reunião que eu fui em Recife, no programa de fortalecimento das corregedorias, ficou patente que o indicador qualitativo de um sistema de controle interno é: quanto mais a prevenção atua, mais eficiente e moderna é a gestão. Quanto menos inquéritos ocorrem, quanto menos processos de responsabilização ocorrem no caráter preventivo, menos aspectos repressivos são necessários ser utilizados. Então, como indicador qualitativo, é o foco na orientação, na prevenção, em matar o mal pela raiz, em ter orientação para que não se ocorra o ato ilícito, para que não ocorra um ato ímprobo, que não ocorra um ato de corrupção. Então, lastreando nesse caráter preventivo, a gente aproveita esse dia 9 de dezembro para, mais uma vez, ratificar esse compromisso da CGM Rio com caráter da prevenção. Essa linha, o menos é mais, né, Robson? Exatamente, Ricardo Davi. Quanto mais orientação, menos repreensão. A CGM Rio é aderente a um sistema de governança com foco no resultado de qualidade. E aí, vamos falar da principal legislação, que é a Lei Federal 12.846, de 2013, conhecida como Lei Anticorrupção, LAC, também conhecida como Lei da Empresa Limpa, conforme o nosso colaborador Fernando Doria sempre ratifica, né, nos nossos encontros. E, por curiosidade, ele já foi nosso coordenador, né, na parte de corregedoria, nessa parte de ética. Então, ele sempre foi um colaborador
nessa parte também de prevenção e também de repressão a atos de corrupção. Tá? E falando de uma curiosidade dessa lei federal, 12846, ela foi uma exigência, né, da OCDE e ela surgiu como uma das 10 medidas de combate à corrupção, né, lá atrás, em 2013. E, em acatando uma dessas medidas, que estava em sintonia com os padrões internacionais, foi editada a Lei 12846, que é uma lei federal nacional, ou seja, ela possui amplitude em todos os órgãos e serviços públicos do Brasil. Inclusive, é mandamental para todas as entidades federativas do artigo 18 da Constituição: União, Estados, Distrito Federal e municípios, porque era uma lei federal nacional. Então, ela é de cumprimento obrigatório para todo o Brasil. E essa lei dá uma resposta também social ao cidadão, quando da ocorrência de crimes contra o patrimônio da cidade, do Rio de Janeiro. Então, ela tem um viés preventivo, dissuasório e pedagógico. Né? Ela também tem esse caráter de assustar aqueles que querem fazer algo ilícito, sabendo que tem uma lei que combate essa prática, que é um crime. Obviamente, nós editamos aqui uma norma específica, que não está no slide, que é o Decreto 46195 de 2019. Esse Decreto-Rio 46195 de 2019 regulamenta a lei anticorrupção nessa entidade federativa, que é o município de Janeiro, sendo de competência, atualmente, da Controladoria Geral do Município. Então, compete à Controladoria Geral do Município, por meio da Subcontroladoria de Corregedoria, operacionalizar a lei anticorrupção no município do Rio de Janeiro. Então, com base na Lei Federal 12846 de 2013, regulamentada pelo Decreto 46195 de 2019, a CGM tem o seguinte quadro, só nesse ano de 2025, ok? Só nesse ano, né? 16 empresas foram processadas por meio de processo administrativo de responsabilização. Algumas já sancionadas com registro no SINEP, que é o Cadastro Nacional de Empresas Punidas e Suspensas. Esse cadastro é um grande banco de dados do governo federal, sendo que todas as entidades federativas que sancionam pessoas jurídicas são obrigadas a colocar nesse cadastro as sanções, sendo que na lei anticorrupção são 2 sanções administrativas. A multa, que varia de 0,1% a 20% do faturamento bruto do ano anterior à instauração do procedimento de responsabilização, e a segunda sanção é a publicação extraordinária da decisão condenatória às expensas da pessoa jurídica sancionada. Também estão sendo investigadas e foram 22 pessoas jurídicas por um procedimento específico, apuratório, da investigação preliminar, com base também na lei anticorrupção. Temos um acordo de leniência em andamento, que não podemos dar mais detalhes, porque é um aspecto sigiloso da legislação. E nesse ano de 2025, foram instaurados 343 processos administrativos disciplinares, PADs, no âmbito da Coordenadoria Técnica de Inquéritos Administrativos. É importante também registrar que foram editadas diversas legislações relevantes
com foco na prevenção e efetivo combate à corrupção. Nesse aspecto, eu vou dar a palavra ao Ricardo Davi, que tem duas legislações diretamente direcionadas à Coordenadoria Técnica de Inquérito Administrativo, que possui esse foco relevante na prevenção e efetivo combate à corrupção. Ricardo Davi, fala dessas duas legislações. Bem, essas são as nossas últimas ações, as nossas últimas realizações, publicações, dentro de um grupo de diversas outras ações que temos sido exitosos em concluir nesse período de 6 meses que estamos lá com a orientação e com o total apoio da MERI. Inclusive, toda a reestruturação do inquérito, né? Inclusive com recursos tecnológicos, assim, que só a auditoria tinha, e agora, inclusive, o PAD tem, e outras ações, como alinhamos com a perícia médica, né, uma maior celeridade de atendimento aos servidores que nós demandamos para a análise pericial lá do grupo de médicos da perícia. Mas essas duas são as nossas últimas ações. Aí vocês podem ver a resolução conjunta 120, é de novembro, não tem 20 dias, né? 28 de novembro. E a resolução CGM 2095, que é do mês anterior, que é de outubro. Falando um pouco aí da resolução conjunta 120, ela instituiu um grupo de trabalho entre nós, CGM, e a PGM, com o escopo de consolidar estudos normativos atualizados e recomendações de aprimoramento procedimental, diagnóstico dos procedimentos atualmente adotados e dentre outros. Em resumo, é um grupo de trabalho para estudar e definir orientações quanto à instauração e envio para nós, para o PAD, para o inquérito, de sindicâncias sobre irregularidades sem os pressupostos básicos para a abertura de um processo administrativo disciplinar, como é o caso do conhecido furto com arrombamento, que tem materialidade e, às vezes, né, falando contabilmente, essa materialidade não é representativa, existe o bem, mas o valor com o seu bem escriturado é de baixo valor, e nunca tem, Robson, a autoria, porque é uma irregularidade praticada pelo um agente que não é servidor. Não sendo servidor, então ele fica apartado do nosso alcance, porque o nosso alcance no PAD é a busca com inteligência, né, e com o nosso processo apuratório, de apurar irregularidades praticadas por servidores públicos, conforme diz lá o nosso estatuto, a Lei 94 de 79. E nesse caso específico, inclusive, do furto com arrombamento, é obrigatório o registro policial, o RO. Sendo assim, então, ele traz à baila, traz ao processo apuratório o Estado, através da participação da Polícia Civil, então, afastando a necessidade, de uma vez, né, assim, conclusivamente, da nossa atuação lá no PAD. Então, nós queremos, com esse grupo, entre nós e a PGM, tratar desses assuntos para que, eu vou me valer da participação e da fala do Robson, em que a gente alcance o menos ser mais, né? Em casos onde nós possamos não abrir PADs, né, de baixo potencial ofensivo, punitivo, e nesse caso até o desnecessário, a gente não venha abrir um PAD. Essa é o escopo da resolução conjunta 120 entre nós e a PGM. E a resolução 2095, ela criou uma câmara técnica, né, com a participação da controladora, do subcontrolador, da coordenação técnica, de uma procuradora da PGM
né, e também dos presidentes das nossas 6 comissões permanente de inquérito. Para quê? Para assegurar a uniformidade e proporcionalidade nas nossas decisões e garantir critérios técnicos e jurídicos consistentes, evitando disparidade no tratamento em casos cujas condutas e materialidade são de natureza grave ou gravíssimas, necessitando, então, assim, de uma maior atenção nossa e uma uniformidade no entendimento das nossas decisões. Então, a matéria e a natureza grave e gravíssima os casos dessas irregularidades que gerou para nós a necessidade dessa... Opa, tem alguém com som aberto aí? Como é que tu sabe? Desse colete. Tem algum colega com o microfone aberto? Pode fechar aí, por favor? Continuando aqui. Essa materialidade de onde da Câmara Técnica serão geradas notas técnicas, uniformizando o entendimento e para novas ações que possamos vir, né, a ter em casos semelhantes. Por exemplo, o nosso primeiro caso, que tem sido alvo... Sim. O nosso primeiro caso está em discussão na Câmara, é um caso de assédio, inclusive sexual. E esse tipo de caso, para o colega servidor comum, pode ser incomum, mas para nós, no inquérito, no universo de mais de 200 mil pessoas, mais de 200 mil servidores, são possíveis, né, de cometer irregularidades, a gente encontra caso assim, a gente se depara com caso assim, inclusive contrato ou participação de menores. A gente tem vários serviços da prefeitura que atendem ao público e, inclusive menores de idade, que pode gerar casos assim. A gente está tratando num caso desse e com a participação do grupo, né, altamente capaz, já citei aqui os participantes, nós estamos elucidando bem esse caso e chegando a uma definição bem clara para esse caso, criar um normativo para casos semelhantes. Então, a gente tem um valor enorme na Câmara Técnica, que foi inspirada, né, foi orientada pela Mary, né, isso a gente não pode deixar de deixar o valor e claro, que a sugestão para esse colegiado nasceu da nossa controladora, a Mary, e Robson, assim, de cara já tem sido um gol de placa, tem sido bastante exitoso nosso primeiro contato, e tenho certeza que os demais vão ser, assim, bem-sucedidos também. Obrigado. Eu queria aproveitar o ensejo, tá? Já que o Ricardo Davi tocou nesse assunto, que a Coordenadoria Técnica de Inquéritos passou por uma verdadeira revolução sob a gestão da nossa controladora-geral do município, Verdade. a doutora Rosemary Macedo, né? Todas essas iniciativas normativas e de infraestrutura são de ideia, concepção, planejamento da nossa controladora-geral. A resolução conjunta 120, né, que trata, né, desse grupo de trabalho entre a CGM e a PGM, foi iniciativa da controladora. A resolução 2095, de outubro de 25, que cria a Câmara Técnica de PADES, foi iniciativa da Controladora-Geral. O futuro TAC, o termo de ajustamento de conduta, foi também uma iniciativa da nossa controladora. Perfeito, que vai reduzir de quantitativo enorme nas nossas ações. Exato, Davi. E ainda, além desse todo arcabouço normativo, né, que reposicionou a controladoria do município, a controladora-geral do município, sensível à relevância do PAD,
fez uma verdadeira também revolução em infraestruturas e novas ferramentas. Nós criamos mais uma comissão permanente de inquérito, Sim. que é a 6ª comissão, né? Melhoramos a infraestrutura organizacional, Mais um defensor. mais um defensor de ofício. Além disso, o arquivo foi transferido para um outro local, dando mais comodidade às pessoas que ali vão prestar o seu depoimento, né? Foi feito um novo layout do inquérito. Os servidores têm acesso a novas ferramentas, como a ferramenta Background Check, o LEME, que melhora muito, dá um salto quântico nas investigações apuratórias que são levadas a efeito no PAD, órgão para todo mundo, ponto de rede para todo mundo, e também uma ampla qualificação técnica do corpo de servidores. Inclusive, as recentes ISOs 37001 e 37301, que tratam de implementação de sistemas anticorrupção e compliance, qualificando ainda mais o corpo técnico do inquérito administrativo. E essa qualificação relevante das ISOs foi também graças à sensibilidade e à iniciativa da Controladora-Geral do município em qualificar o inquérito administrativo em assuntos tão relevantes, registrando também que na Coordenadoria Técnica de Responsabilização Administrativa também fomos qualificados na ISO 37301 e da 37001, ou seja, como auditor líder de implementação de sistemas anticorrupção, que é o ponto nuclear, inclusive, da prevenção e combate à corrupção, e também de sistemas de compliance. E Temos 12 auditores líderes certificados para isso. A olha primeira só, turma e mais 20 agora em processo de certificação. olha, Davi, quantas pessoas com qualificações excelentes, né, fortalecendo o controle interno nessa parte preventiva de capacitação. E tudo isso a gente expressa mais uma vez Gratidão, a nossa gratidão, o reconhecimento da doutora Rosemary, da nossa controladora-geral do município, em colocar não apenas o controle interno, mas colocar a subcontroladoria de corregedoria num padrão qualitativo, tá, de pé de igualdade com as grandes entidades federativas que trabalham na prevenção e combate à corrupção. Obrigado, doutora Rosemary, nossa controladora-geral. Robson, antes de passar para o próximo slide, que você vai continuar conduzindo, eu queria ressaltar o TAC, que você falou, que é o termo de ajustamento de conduta, os casos de baixo potencial complexidade, baixo potencial ofensivo, relevante, está no forno, está para sair essa semana ou na outra, e o PAD, o inquérito, vai entrar no processo digital também. A gente vai entrar, vai sair também do papel, né, para a entrada do SEI, ou então do nosso EPAD. Estamos conveniados também com a CGU para uso da ferramenta deles, do EPAD, como a ADG tem o SGU, sim, dando uma outra cara, um outro PAD, né, em 2025, com a gestão da MER. Inclusive, no que se refere a esse assunto de extrema relevância, falando também um pouco da segurança da informação, né, aproveitando esse ensejo, hoje o mundo caminha para novas formas de trabalho, né? Nós temos uma massificação de sistemas informatizados que qualificam, que diminuem custos, burocracia, velocidade, e o uso também da IA, da inteligência artificial, e o uso de novas ferramentas, como essa ferramenta Background Check, mais uma iniciativa da nossa controladora-geral em criar uma ferramenta de ampla utilidade, não só para a corregedoria, mas para a auditoria e outros setores, né? Então, a rigor, foi mais um aspecto qualitativo
que a nossa controladora geral, a doutora Rosemary, com essa iniciativa de dotar uma ferramenta que melhora muito as investigações. Então, voltando a esse viés, o processo hoje de papel, ele, teoricamente, ele não é mais qualitativo. Por quê? Ele dá ácaro, não dá integridade às informações, o papel pode se perder, o processo pode ser destruído por incêndio, alagamento, ácaro. Não existe local físico para guardar esses processos. Então, na verdade, essa transição de um processo de papel para um sistema informatizado, a gente garante a segurança das informações, a gente garante um processo mais robusto, com informações confiáveis, encurtamos distâncias, ou seja, e não tem mais o papel, não existe locais para guardar essa quantidade enorme de papel, né? Protegendo as árvores, protegendo a natureza, evitando aí esse evento do aquecimento global. Então, essa iniciativa do EPAD foi feita porque a Controladoria Geral do Município é aderente ao PROCOR, que é o Programa de Fortalecimento das Corregedorias, na qual eu me referi anteriormente. E por sermos aderentes ao PROCOR, nós, junto à CGU, conseguimos essa ferramenta relevante para a CGM Rio. Então, mais uma vez, ratificando esse compromisso preventivo, melhorando essa infraestrutura apuratória no âmbito da Controladoria Geral do município. E, Ricardo, obrigado aí, parabéns, agradeço essas informações relevantes aí. Alegria só minha. Né, do inquérito na prevenção e combate à corrupção. Vamos também falar um pouquinho da Resolução 2039, de março de 25. Por quê? Essa resolução, ela tem um escopo integrativo com todas as subcontroladorias e órgãos como a CODESP. O que é essa resolução? Né? Essa resolução, ela tem como foco a auditoria, a Subsecretaria de Auditoria e Controle, pois a Subcontroladoria de Auditoria e Controle, que também é uma subcontroladoria da CGM Rio, ela possui uma ação preventiva no acompanhamento e controle junto aos órgãos e entidades municipais, reafirmando, no âmbito da CGM Rio, o seu compromisso com a excelência na gestão pública e com o fortalecimento da sua missão institucional, no papel de órgão central de controle interno, focado em uma atuação preventiva próxima aos órgãos e entidades, destacando, em seu artigo 7, que as ações dessa subcontroladoria de auditoria e controle, ela age em parceria com a subcontroladoria de corregedoria e também com a subcontroladoria de contabilidade. E ela também atua com a CODESP, né? Que é a Comissão de Programação e Controle de Despesas de Pessoal, que é um órgão também integrante da estrutura organizacional da controladoria e atua com atuação preventiva no controle de gastos de pessoal, contratos e demais ajustes correlatos, visando prevenir eventual dispêndios de recursos públicos de forma irregular, prevenindo e combatendo a corrupção ao mesmo tempo. Ou seja, a CODESP é mais um órgão que dá uma iniciativa preventiva, protegendo o erário público, com vários tipos de despesas, seja de pessoal e seja de contratos e ajustes correlatos, atuando no nascidouro, prevendo e combatendo a corrupção antes que aquela despesa seja efetivada. É um órgão também relevante de atuação na Prefeitura do Rio, no controle interno, para prevenir e combater a corrupção ao mesmo tempo. Conforme eu falei anteriormente, e é bom voltar à fita,
dessas novas infraestruturas organizacionais relacionadas à prevenção e combate à corrupção que falamos anteriormente. Mas aqui vale a pena registrar a legislação, tá? O Decreto-Rio 56.290, recente, de junho de 25, ela criou mais uma comissão permanente de inquérito, conforme o Ricardo Davi e eu falamos, totalizando-se 6 comissões na Subcontroladoria de Corregedoria, ou seja, mais uma comissão que é competente e legitimada para o combate à corrupção e também combate especializado ao assédio. Só que, além de criar, né, mais uma comissão de inquérito, ela também criou mais uma coordenadoria de auditoria, perfazendo-se 4 coordenadorias de auditoria e controle, no âmbito da Subcontroladoria de Auditoria e Controle. Porque, além do cargo-chefe da Subcontroladoria de Corregedoria, no combate, na prevenção à corrupção, seja por pessoa jurídica, seja por pessoa física, as outras subcontroladorias e a CODES, elas também atuam na efetiva prevenção e combate à corrupção. E a Subcontroladoria de Auditoria e Controle, ela faz as auditorias, que é uma investigação preliminar que pode ser utilizada para lastrear um PAD, um processo de responsabilização, atuando na prevenção também da corrupção, ao combate à corrupção. Então, a auditoria desempenha um papel fundamental de controle interno, também na parte de combate e prevenção à corrupção. Olha, É um outro órgão relevante, e eu queria que o Ricardo Davi também falasse um pouquinho dessa atuação da Subcontroladoria de Auditoria e Controle. é bem breve, mas como o pessoal sabe, eu tive o prazer de trabalhar na auditoria durante muito tempo e também como auditor geral, e eu sei da capacidade do pessoal, sei do tamanho, né, da responsabilidade da tarefa do grupo dos auditores, e a criação da 4ª coordenação, da 4ª coordenadoria, é fundamental para ter o alcance, né, um maior alcance das atividades, do olhar da controladoria através da auditoria dentro da prefeitura. Então, ali, a gente já trabalha com especializadas, né, e a 4ª coordenação, ela vai estar atuando em uma área específica e deitando um olhar mais direcionado daquele grupo de entidades, né, seja da direta ou da indireta, facilitando, sim, o alcance preventivo da ação da controladoria dentro do município. Cabelo registrar que a Subcontroladoria de Corregedoria é o órgão central, né? Ou seja, todos os órgãos da Prefeitura do Rio de Janeiro, a Secretaria da Direta, extensível, autarquias e fundações do direito público, nós temos atuação, né? O inquérito administrativo é de toda a Prefeitura. A Coordenadoria de Responsabilização Administrativa é de toda a Prefeitura. E a Subcontroladoria de Auditoria e Controle também, tanto no órgão central, como seus auditores internos, atuando também no âmbito de toda a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Ou seja, são ações centralizadas no âmbito da CGMI, do controle interno e da Subcontroladoria de Corregedoria. Ok? Agora, vamos falar de uma outra ação relevante, né? Uma nova adesão, que é o Programa Nacional de Prevenção e Combate à Corrupção, o PNPC. A CGM é aderente a esse programa. Ela é capitaneada pela Rede de Controle da Gestão Pública, Tribunal de Contas da União, por meio do sistema E-Prevenção, que visa aperfeiçoar as estruturas de prevenção e combate à corrupção nos 3 poderes,
com recursos da tecnologia da informação, melhorando a prevenção continuamente e adotando-se boas práticas e sistemas de integridade. Ou seja, é mais uma ação da CGMI, um programa nacional, o Brasil todo participa dessa rede de controle, que é uma medida sinérgica de troca de experiências, de iniciativas e também de um sistema, que é o sistema E-Prevenção. E esse sistema E-Prevenção, ele possui dois focos. É feito um diagnóstico de autoavaliação de entidade federativa e, com base nesse sistema de autoavaliação, é feito um diagnóstico. E nesse diagnóstico é feito uma ideia de como está a maturidade daquela entidade federativa no que se refere à prevenção e combate à corrupção e seus sistemas de integridade. Ok? E voltando um pouco ao PNPC, é importante registrar que a CGMI já fez esse autodiagnóstico do sistema E-Prevenção. Já tivemos um retorno da CGMI e estamos efetivamente atuando num plano de ação objetivando melhorar cada vez mais o nosso indicador. E para esse ano de 2025, nós vamos atualizar as informações com base nesse plano de ação, objetivando melhorar esse indicador do Programa Nacional de Prevenção e Combate à Corrupção. Eu gostaria de dar algumas palavras relevantes, já que estamos caminhando para o nosso encerramento. Faltou falar um pouco da estrutura organizacional da Supercontroladoria de Corregedoria. Ao longo dessa exposição, falamos um pouquinho das coordenadorias técnicas. Mas é importante, nesse momento, a gente dar um viés da nossa infraestrutura. A Subcontroladoria de Corregedoria é um órgão central, é uma das subcontroladorias que compõe a estrutura da CGMI e, conforme o nome indica, é uma secretaria de corregedoria. Ela possui dois órgãos de extrema relevância. A Coordenadoria Técnica de Inquérito Administrativo, conforme o Davi falou, e essa estrutura organizacional atual, ela é composta de 9 comissões, de 6 comissões permanentes de inquérito, todas competentes e legitimadas para apurar irregularidades no âmbito da Prefeitura do município do Rio, e uma das irregularidades e ilegalidades é justamente a corrupção, é a propina, é o ato íntimo, que pega o quê? A pessoa física, por meio do PAD, que é o processo administrativo disciplinar, de competência específica e privativa dessa Coordenadoria Técnica de Inquéritos. E, além dessa coordenadoria, PAD, ele vai para uma assessoria de gabinete da própria Coordenadoria Técnica, na qual a assessoria faz um exame de legalidade daquele PAD, objetivando verificar se os prazos foram cumpridos, se a defesa de fato foi exercida, se o relatório de fato cumpriu, né, os prazos, os atos processuais da Lei 94 e do registro interno. E, após isso, o processo ele tem 2 caminhos. Ou ele é arquivado, porque não se confirmou a autoria ou a materialidade da irregularidade, ou você proposta uma sanção administrativa. E, atualmente, somente existem 2 autoridades administrativas que podem sancionar o PAD. A Controladora Geral do Município, com sanções até 90 dias de suspensão, sendo que de 30 a 90 é privativo da Controladora Geral do Município o ato sancionatório
E a segunda grande autoridade é o chefe do Poder Executivo Municipal, que poderá demitir esse servidor ou cassar a sua aposentadoria, decorrente também de pares. Daí a responsabilidade da Coordenadoria Técnica de Inquéritos, porque ela lastreia uma sanção disciplinar, que é um ato extremamente gravoso, que pode culminar na ruptura do vínculo desse servidor ou ex-servidor com o município do Rio de Janeiro, fazendo um gancho com a Comissão Técnica de Pará, para que essa decisão tenha segurança jurídica, maturidade, legalidade. O segundo grande órgão é a CTRA, que é a Coordenadoria Técnica de Responsabilização Administrativa, que trabalha com dois grandes macroprocessos. O primeiro, nós já falamos ao longo dessa explanação, que é o processo de responsabilização administrativa de pessoa jurídica, na qual uma pessoa jurídica, após devido processo legal, ampla defesa e contraditório, com base na Lei Federal 12.846, Decreto Rio 9996, poderá legitimamente sancionar essa pessoa jurídica por respectivo cadastro STEP. E, além desse macroprocesso, tem dois outros. A investigação preliminar, com base na Lei Anticorrupção, que também falamos anteriormente, e o acordo de leniência, que, apesar de ter essa nomenclatura, um acordo de leniência, é importante registrar que a Lei Federal 12.846 coloca o acordo de leniência como um processo também sancionatório. E esse acordo de leniência poderá ou não ir para o SINEP. Ao contrário do processo de responsabilização, o registro no SINEP é obrigatório em caso de sancionamento. E nesse acordo de leniência é feito uma tratativa com a pessoa jurídica que, após ela cumprir alguns requisitos, como ser a primeira a delatar os esquemas de corrupção, conjuntadas de provas, reuniões. Aí, com base nesses requisitos, a administração, no caso, a CGM Rio, de comum acordo com a PGM Rio, assina um termo, e esse termo será válido para as partes. E aí está oficializado esse acordo de leniência. Então, são essas palavras da estrutura organizacional. E uma outra atividade que a SUNCOR faz é o auxílio desses aspectos preventivos, como essa presente palestra e outras que já fizemos e que se encontram no site da CGM Rio. Várias palestras para preventivo, conforme na prevenção e combate à corrupção, conforme a sindicância, conforme o decreto 021, conforme marcos regulatórios, ou seja, vários encontros já registrados por vídeo que se encontram no site da CGM Rio. Participamos também de encontros e reuniões em outros estados. Esse ano, Ricardo Davi assinou termos de integridade na CGU, né? Honrando a CGM Rio. Eu já participei de reuniões de propósito e também já participei de encontros com a CGU. Ou seja, nós damos esse caráter também de interrelacionamento e troca de experiência com outras entidades. E também trabalhamos em diversas atualizações legislativas e normativas. Tudo isso também é feito com a Subcontroladoria de Corregedoria, com apoio também de um órgão, que é a CNM, do Dória, que também nos auxilia nessa parte normativa legislativa. Então, por quê? Ele lá também uniformiza a legislação, troca ideias, e ele também nos ajuda a editar essas legislações. E aí,
caminhando nossa finalização, a CGMRI, sob a gestão, sob a liderança da nossa controladora-geral do município, doutora Rosemary Macedo, nós caminhamos na certeza que estamos na boa gestão, ratificando o caráter preventivo do público interno, orientando os gestores e servidores públicos municipais acerca do tema tão relevante nessa política correcional de competência da CGM-Rio, e estamos trabalhando nessa rotina preventiva, orientadora, com muita alegria. É a CGM-Rio divulgando suas ações com coragem, eficiência, foco no resultado, celebrando esse Dia Internacional de Prevenção e Combate à Corrupção. E, mais uma vez, eu quero agradecer ao Ricardo Davia de estar à frente de um órgão tão relevante na Prefeitura do Rio, na CGM Rio, nesse sistema de controle interno, e agradecer, mais uma vez, a nossa controladora-geral do município, a doutora Rosemary Macedo, que conduziu esse ano de 2025 com maestria, dando várias ações qualitativas no âmbito dessa CGMI, melhorando a legislação, com criação da Câmara Técnica, com a futura criação do TAC, com a criação do Grupo de Trabalho da Procuradoria, modernizando a infraestrutura e reposicionando a Controladoria-Geral do Município no patamar que ela merece. Obrigado, Controlador-Geral do Rosemary, pela sua confiança e agradeço e muito vocês todos por essa presença aqui nesse encontro. Muito obrigado e dúvidas e sugestões você pode nos encaminhar. Muito obrigado e vamos celebrar esse dia 9 de dezembro de prevenção, combate à corrupção, uma data comemorada internacionalmente. Muito obrigado. Obrigado, Dória. Obrigado, Robson. Obrigado, Mary. Obrigado ao pessoal do PAD, do Augusto, a Claudinha, da Moniquinha, na Defensoria, todo o pessoal. Muito obrigado.